Bom, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou Júlia Dias, sou mastologista, estou na diretoria aí da SBM Rio, agora nesse triênio. A nossa presidente, Maria Júlia Callas, não pôde estar conosco agora, mas quem sabe mais tarde ela consegue. E hoje a gente vai ter a nossa reunião científica, e eu acho que é a última reunião científica do ano. O nosso tema vai ser anticoncepção e reposição hormonal em mulheres com mutação de risco para câncer de mama. E para compor essa mesa, né, essa discussão, teremos o Dr. Yuri Moraes, que vai ser o nosso palestrante. Ele é médico geneticista do Américas Oncologia, tem residência em genética médica pelo Instituto Fernandes Figueira, pós-graduado em predisposição hereditária ao câncer pela Faculdade Israelita Albert Einstein e mestrado pela Unirio. Para debater depois com a gente tem a doutora Maria Angélica Lima, médica geneticista do Hospital Universitário Gafreguini, minha colega, e da Américas Oncologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica, mestrado e doutorado em saúde coletiva pelo Instituto Fernandes Figueira, diretora de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Genética Médica 2021-2023, pós-graduação em diagnóstico molecular de doenças genéticas pela PUC de Minas Gerais e aperfeiçoamento em câncer hereditário pelo City of Hope. E também conosco temos aqui o Dr. Gilberto Amorim, que é oncologista clínico da Oncologia Dor. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês três pela disponibilidade, né, e de aceitar o nosso convite. Com certeza, pessoas de muita sabedoria aí dentro dessa área e vai poder contribuir para a gente ter uma discussão muito boa. Então, boa noite, Yuri, boa noite, Maria Angélica, Gilberto. Obrigado, Júlia. Boa noite a todos. Bom, então acho que a gente já pode ir começando. Yuri, se quiser compartilhar a sua apresentação. Ok, estão perfeito aí na tela? Tudo certo. Certinho, então vamos só descer. Ok, então vamos falar sobre anticoncepção e reposição hormonal em pacientes mutadas, né? Um tema extremamente importante, né? Agradeço muitíssimo ao convite da SBM do Rio de Janeiro, né? Tem prazer de estar aí como na assessoria de oncogenética, essa sociedade tão importante, né, para a mastologia do Brasil, né? Então, anticoncepção, um tema bem mais árido, reposição hormonal, um tema um pouco mais pacificado, né? Então, vamos caminhar o que diz a literatura, essa breve revisão que iremos fazer, ok? Então, uso de contraceptivos e risco de câncer de mama, vamos começar falando sobre esse tema, tá? E para isso, trago esse primeiro artigo, publicado no Journal of the National Cancer Institute em 2002. Ele fez o quê? Um estudo de caso controle. Portadoras de variantes dos genes BRCA1 ou BRCA2 provenientes de 52 centros em 11 países. 4.440 mulheres, 2.233 com câncer de mama e 2.207 mulheres sem câncer de mama, relembrando, todas portadoras de variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas em BRCA1 ou BRCA2, tá? Então, elas foram pareadas conforme onde de nascimento, país de residência, mutação BRCA1, BRCA2, etc. O que demonstrou o trabalho? Que entre as portadoras de variantes em BRCA2, o uso de contraceptivos orais não foi associado a um risco aumentado de câncer de mama. Já para as portadoras de variantes em BRCA1, o uso de anticoncepcional oral foi associado a um risco modestamente aumentado de câncer de mama. Por que modestamente? Ora, se a gente for ver o intervalo de confidência 1,02, quase bate na trave, né? Quase entra um. Entretanto, o trabalho foi muito sagaz em fazer um determinado recorte. Ele pegou as pacientes com variantes em BRCA1 e fez esses recortes. E viu o seguinte, que o uso de anticoncepcional oral por pelo menos 5 anos em pacientes com variantes em BRCA1 possuem um OR significativo,
assim como o uso de anticoncepcional antes dos 30 anos. O uso de anticoncepcional pela primeira vez antes de 1975, em que a formulação era diferente. E o uso de anticoncepcional em mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama antes dos 40 anos. Esse segundo trabalho, já publicado em 2005, 1.156 casos de câncer de mama invasivo diagnosticados antes dos 40 anos de idade, pareado com 815 controles, mais um estudo de casos de controle. Né? Nos casos, 875 foram testados para BRCA1 e BRCA2, sendo detectados 47 mulheres portadoras em BRCA1 e 36 em BRCA2. E o trabalho demonstrou o seguinte: para as portadoras invariantes em BRCA1, o uso de anticoncepções orais por pelo menos um ano foi associado a uma diminuição do risco do câncer de mama, ou seja, o contrário do que o outro trabalho mostrou. E para as portadoras de variantes em BRCA2, não foi observada a diminuição do risco. Também não houve evidência que o uso das formulações atuais de contraceptivos aumente o risco para o câncer de mama precoce em BRCA1 e BRCA2. Okay? E pode, então, haver um risco reduzido para portadores em variantes de BRCA1, ou seja, o contrário que mostrou o outro trabalho. Então, vamos avançar para esse outro trabalho, de caso controle, outubro de 2006. 497 mulheres portadoras de variantes em BRCA1, 307 portadoras de variantes em BRCA2, divididas com diagnóstico de câncer de mama e sem diagnóstico de câncer de mama, ok? Verificar qual era o impacto em mulheres abaixo de 50 anos para o câncer de mama em quem utiliza anticoncepcional oral. Vamos lá. O uso de contraceptivos por pelo menos um ano e o risco de câncer de mama. Para BRCA1 e BRCA2, não foi demonstrado o quê? A associação significativa. Se observarmos, o intervalo de confiança de ambos contém 1. O uso de contraceptivos orais por pelo menos 5 anos, o que foi demonstrado? Que BRCA1, novamente, não ocorreu aumento de risco, mas para BRCA2 tivemos um aumento significativo. E os resultados foram semelhantes, tanto para aqueles que utilizaram, na verdade, quando foram considerados apenas casos de contraceptivos utilizados a partir de 1975, ok? Vamos para o quarto artigo, também caso controle. 2.492 pares de mulheres com variante deletéria em BRCA1, 72 centros em 13 países. Os casos de câncer de mama e os controles não afetados foram pareados por um nascimento país de residência. Então, vamos lá. No grupo geral, o que foi demonstrado? Que o uso de anticoncepcional foi associado a um risco significativamente aumentado de início precoce para o câncer de mama. 45% de aumento do risco se esse anticoncepcional foi iniciado antes dos 20 anos, em comparação com aquelas mulheres que nunca utilizaram. E evidências de um aumento de risco entre a idade de 20 e 25 anos, mas o mais acentuado foi abaixo de 20 anos. E o uso de anticoncepcional não foi associado ao risco de câncer de mama após os 40 anos. Agora, chegamos nas meta-análises. 2010, uma meta-análise com 18 estudos. Mulheres portadoras de BRCA1 e BRCA2. Quase 2.900 casos de câncer de mama e 1.503 casos para câncer de ovário. Então, essa meta-análise mostra o que é bem pacificado na literatura, que o uso de anticoncepcional oral reduz o risco de câncer de ovário. Quanto ao câncer de mama, nosso objeto de estudo, não encontrada evidência de associação com risco de câncer de mama em portadores de variantes em BRCA1 e BRCA2, independente da duração do uso. Agora, ele faz um recorte. Olha, aquelas mulheres que utilizaram anticoncepcionais com formulações anteriores a 1975, essas possuíram um risco aumentado significativo para câncer de mama.
Outra meta-análise publicada no JCO. Chegamos em novembro de 2013. Ok? Portadoras de variantes, uma meta-análise e revisão sistemática. Ok? Portadoras de variantes em BRCA1 e BRCA2. Risco de câncer de mama foi utilizado 3 estudos de caso controle e 2 estudos de corte. Risco de câncer de ovário, 1 estudo de corte e 3 estudos de caso controle. Vamos lá. O que foi demonstrado? Risco aumentado de câncer de mama não estatisticamente significativo, tanto para BRCA1 quanto para BRCA2. E no grupo combinado, também sem relevância estatística. Agora, quanto ao câncer de ovário, aquilo que já está muito bem estabelecido na literatura, fator protetivo. Agora, o artigo ele faz um comentário, né? Os dados eram inadequados para realizar meta-análise examinando a duração ou o momento do uso, ou seja, a idade, ok? Então, não foi adequado, segundo o próprio trabalho, segundo os próprios autores. 2022, ok? Meta-análise publicada na Cancers. Estudos incluídos entre 2002 e 2021. Todos de casos controle. 33.162 mulheres. Grupo de casos, 14 mil mulheres, dos quais 68% fizeram uso de anticoncepcional. Grupo controle, 18 mil mulheres, 72% delas usaram anticoncepcional oral. O que a meta-análise demonstrou? Redução do risco estatisticamente insignificante. Quando nós vamos para a meta-análise apenas de BRCA1, a mesma coisa, insignificante. BRCA2, também insignificante. Meta-análise publicada no Journal of the National Cancer Institute em 2014. 7 publicações sobre contraceptivos orais. A meta-análise de estudos de caso-controle sugeriu o quê? Um efeito nulo dos contraceptivos orais, versus nunca ter utilizado. Porém, quando é realizada a meta-análise de estudos de corte, revelaram um risco aumentado para aquelas que já usaram anticoncepcional oral alguma vez. Então, muito interessante essa cariação que a revisão sistemática fez. Outra meta-análise, março de 2022. 12 estudos avaliaram o risco para o câncer de mama, ok? Porque ele também visou avaliar o o câncer de ovário, risco para o câncer de ovário. Então, na meta-análise de todos os estudos, o que foi demonstrado? Que o uso de anticoncepcional associado a um risco aumentado de câncer de mama em portadores de variantes de mutação em BRCA. Agora, quando foi realizado a meta-análise de subgrupo, ele foi semelhante à meta-análise anterior. Estudos de corte, risco aumentado para câncer de mama. Estudos caso controle, 7, sem associação significativa para o câncer de mama. O risco, agora esse risco, quando eles fazem o recorte de idade, ele foi observado apenas nas utilizadoras de contraceptivos orais a longo prazo. O que eles chamam de longo prazo? 5 anos ou mais. Tá? Então, vemos que o OR ficou em 1,40 para BRCA1 e 1,49 para BRCA2. Bem, câncer de ovário, evidente, demonstra aí um efeito protetivo. Isso está bem estabelecido pela literatura. Bem, o que a gente acabou de ver que eu falei só apenas de BRCA1 e BRCA2. Então, por quê? Porque a literatura, basicamente, quase em sua totalidade, é voltada para BRCA1 e BRCA2 na questão de contraceptivos orais, ok? Mas será que nós não temos nenhum outro estudo, algum estudo que mostre? Pouquíssimos. Vamos trazer aqui algumas coisas. Então, vejam. Síndrome de Li-Fraumeni, ok? Síndrome de Li-Fraumeni, TP53, publicado em 2019. 154 mulheres com variante germinativa, ok? 85 tinham história de câncer de mama. O que o estudo relata? Que não houve aumento significativo para o risco de câncer de mama. Mas o próprio estudo faz uma observação, que apenas 25 das 154 mulheres no estudo relataram nunca ter utilizado anticoncepcional oral, tornando o grupo de comparação limitado. Vejam que interessante. Isso é um site governamental, tá? Lá da Grã-Bretanha, em que faz orientações, né? Um hub para variantes em PALB2. Tá? Esse aqui
é o folhetim, né, de orientações para portadores de variantes e suas famílias. E vejam, destacado em laranja, enfim, é a única observação que eles fazem em relação à pílula e também à reposição hormonal, que tomar a pílula, ou seja, anticoncepcional, por mais de 5 anos apresenta um risco. Isso é baseado na literatura geral, não em literatura específica para genes. E isso aqui não é uma crítica. Eles fazem isso porque não existe literatura ainda disponível. Vejam que interessante. Isso é um site governamental. Austrália, Nova Gales do Sul, estado de Nova Gales do Sul. Então, fazendo uma pesquisa, será que existe? Aí eu encontrei check 2, de repente eu vi, poxa vida, contracepção falando em risco relativo de 1,2. Eu falei, opa, será que tem algum trabalho aí que deixei passar? Quando eu fui ver, a referência que eles utilizam é aquele estudo norueguês, 1,9 milhões de mulheres. Ou seja, o risco para câncer de mama é quem utiliza anticoncepção, é anticoncepcional na população geral, não voltado para quem é mutado. Não é uma crítica, mas é o que temos, né? Quando a gente vai para a ATM, eles utilizam exatamente o mesmo texto. E utilizam também a mesma referência, evidente, o do New England, publicado em 2017, ótimo artigo. Conclusão sobre anticoncepcionais. Tais prospectivos maiores são necessários para elucidar o impacto da administração oral de contraceptivos no risco do câncer de mama em portadores de variantes patogênicas, provavelmente patogênicas em BRCA1 e BRCA2, assim como em outros genes ligados ao câncer de mama de origem hereditária. Isso é um texto do NCCN em sua última versão, de 1 de 2024. Só acrescentei aí a questão de outros genes. Então, o que é a conclusão? Nós não temos certeza. Precisamos de mais estudos. Precisamos de uma definição. Estamos em voo cruzeiro e durante o voo cruzeiro estamos fazendo descobertas. Vamos ter? Certamente. Os estudos estão aí caminhando. Bem, acabamos o primeiro bloco. Vamos agora para a terapia de reposição hormonal. Um pouco mais pacificado, não significa que não tenha controvérsias. Mas vamos lá. Primeiro trabalho, publicado no JCO, novembro de 2005, tá? O PROSE Studies. Estudo de corte prospectivo do uso de TRH após a salpingoforectomia redutora de risco. Compõe em média por 3,6 anos 462 mulheres, com variantes em BRCA, BRCA1 e BRCA2, sem histórico de câncer de mama evidente para avaliar o uso de terapia de reposição hormonal, TRH. Ok? Dessas, 155 foram submetidas a salpingoforectomia redutora de risco, a idade média 42,7 anos. 60% das mulheres submetidas à salpingoforectomia bilateral usaram TRH. E o que o estudo mostrou? Que a salpingoforectomia foi significativamente associada com a redução do risco de câncer de mama. E que esse risco, essa redução, esse benefício, não foi alterado pelo uso de TRH. Notavelmente, sabe, o estudo, ele tomou, a maioria das mulheres utilizou apenas estrogênio e não estrogênio como progesterona. É uma observação que o próprio trabalho, os autores fazem. Vamos lá. Segundo artigo, também caso controle. 236 pares, mulheres com variantes em BRCA1. O OR ajustado para câncer de mama ao uso de TRH, em comparação quem nunca foi exposta, foi de 0,58, ok? Quando se faz análise por tipo de TRH, a associação inversa com o risco de câncer de mama apenas com o uso de estrogênio. Quando vai estrogênio com progesterona, não foi estatisticamente significativa. Nós vemos aí que o intervalo de confiança contém 1. O que o estudo conclui? Que o uso de TRH foi associado à diminuição do risco de câncer de mama entre portadoras de variantes. BRCA1. Terceiro artigo. Outro estudo de caso controle. Análise retrospectiva de caso controle, pares com variantes em BRCA1. Foram pareados por ano de nascimento, tipo de menopausa. Gostei muito do recorte desse artigo. Cirúrgica natural e idade de menopausa, ok? Eles avaliaram o uso de TRH após a menopausa natural ou a salpingoforectomia redutora de risco. A duração média da terapia de reposição hormonal foi de 4,4 anos. 4,4 anos. Observe. O OR ajustado para câncer de mama em todas as mulheres
que tinham utilizado o TRH em comparação com mulheres que nunca tinham utilizado não foi significativo. E esses resultados não diferiram se a menopausa foi natural ou a chamada menopausa cirúrgica. O que o estudo conclui? Que um ciclo curto de TRH, eles chamam de ciclo curto abaixo de 5 anos, por isso que eu coloquei ele 4,4 anos, não deveria ser contraindicada para portadores de variantes em BRCA1, que não possuem história pessoal de câncer de mama, evidente. Quarto artigo, publicado no JAMA Oncology, agosto de 2018. Estudo de corte longitudinal prospectivo. 872 portadoras de variantes em BRCA1 após a salpingoforectomia redutora de risco e utilizando o TRH. Então, vamos ver então qual o impacto, né? 43% dessas 872 portadoras de variantes patogênicas em BRCA1, patogênicas ou provavelmente patogênicas, 43% delas utilizaram TRH. Dessas participantes, a esmagadora maioria utilizou o quê? Apenas estrogênio, estrogênio e progesterona foram 66 e a minoria progestógeno. O uso de qualquer terapia de reposição hormonal após a salpingoforectomia redutora de risco não foi associada ao aumento do risco de câncer de mama. E o que o estudo conclui? Olha, as mulheres não devem evitar a salpingoforectomia redutora de risco por receio do uso de estrogênio associado ou sozinho. Chegamos no quinto trabalho, uma meta-análise publicada em 2018, 3 ensaios com 1.100 pacientes. Não houve um risco significativamente maior de câncer de mama em portadores de variantes BRCA1 e BRCA2, que receberam TRH após a salpingoforectomia redutora de risco. E houve também um benefício leve, mas não significativo, porque no intervalo de confiança contém na redução do risco de câncer de mama ao utilizar o estrogênio sozinho versus a formulação estrogênio mais progesterona. Yuri, de novo, só BRCA ou BRCA2, pois é. Então, eu só não digo que é um pacificado pleno esse tema, porque outros genes não foram descritos. Então, o que se faz? Faz uma adaptação. Ora bolas, se BRCA1, BRCA2 é um gene de alta penetrância, vamos então utilizá-los para os outros genes de alta penetrância, PALB2, por exemplo. E os outros de baixa penetrância ou moderada penetrância devem ter um benefício maior ainda. Entretanto, sim, pode ser feito esse raciocínio, mas necessitamos, a literatura entende que nós necessitamos, sim, análise em outros genes. Será que temos alguma coisa rolando? Bem, eu encontrei isso no Clinical Trials, uns 2 dias atrás, um estudo de qualidade de vida pós-salpingoflectomia em BRCA1, BRCA2 e PALB2. Mas aí eles colocam entre parênteses, BRCA, HRT, então, ou seja, terapia de reposição hormonal, só para BRCA. Ora, eu acho que não faz muito sentido, eu acho que eles também devem falar sobre PALB2, ainda está em fase de recrutamento, mas vamos aguardar. Então, os estudos estão vindo. Nós temos que pensar que o projeto Genoma fechou em 2003. É muita informação para pouca ciência, né? Então, a velocidade da luz é altíssima. Entretanto, quando a gente coloca a velocidade da luz dentro da galáxia, dentro do espaço, ora, bolas, a gente vai demorar, às vezes, 1.000 anos-luz para chegar em uma estrela. Então, é basicamente isso. É muita informação que estamos descobrindo. Conclusão sobre a terapia de reposição hormonal. É importante ter uma discussão sobre os potenciais riscos e benefícios da terapia de reposição hormonal. Em portadores de variantes patogênicas, provavelmente patogênicas em BRCA1, BRCA2, após a realização do salpingoforectomia redutora de risco, dadas as limitações inerentes de estudos não randomizados, a falta de dados para outros genes de predisposição hereditária ao câncer é, de igual modo, um fator importante que necessita ser levado em consideração. Isso é um texto também contido no NCCN em sua última versão. Apresentei só um pequeno pedaço em relação aos outros genes. Então, termino aqui, agradeço o convite. Estamos aí abertos a perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Yuri. Excelente aula, muito obrigada aí pela contribuição. Bom, gostaria de abrir primeiro aos nossos debatedores. Maria Angélica, se puder fazer alguma consideração.
Eu acho que esse foi um excelente resumo, assim, de vários estudos que a gente já vem vendo, de meta-análises que vem trazendo esses dados sobre reposição hormonal. E acho que isso, de certa forma, acalenta o coração do mastologista, né? E acho que acalenta do onco também quando tem que pensar em indicar uma cirurgia de ovário para uma paciente assim. E aí tem um dado importante aí que eu particularmente falo muito para as pessoas, que assim, é o benefício que esse tipo de reposição vai fazer na vida dessa mulher durante um período curto, e se bem indicado, né, ele vai ter realmente um benefício muito grande, e talvez assim a gente não aumente tanto esse risco, mesmo que essa paciente tenha alguma mutação genética. De certa forma, o risco dela já é tão alto que talvez a terapia de reposição hormonal não vá modificar tanto assim, né? Então, acho que a gente tem que prezar na qualidade de vida de forma objetiva, embora não tornando o câncer um segundo, deixando ele em segundo plano, mas ele é uma possibilidade de acontecer. Ainda não aconteceu, então acho que olhar para esse presente é bem importante, né? Com certeza, ainda mais quando a gente pensa nessas pacientes que às vezes faz essa salpingoforectomia bilateral tão precoce, né? Que uma menopausa tão precoce também tem seus efeitos colaterais, enfim, risco cardiovascular, e você tem muito benefício, né? Em outras áreas da vida dessa mulher que ela também tem risco. Bacana. Gilberto, quer alguma... Assim, primeiro dar os parabéns para o Yuri, uma revisão super completa. Eu andei estudando um pouco o tema nos últimos dias, depois do convite, e realmente é uma área bem complexa, né? Porque, claro, quando você está falando de risco para câncer de ovário, o anticoncepcional, evidentemente, reduz o risco, né? Então, isso já não tem muita dúvida. Vou usar o termo que ele usou, eu acho que está mais do que pacificado. O problema é que para o câncer de mama, a gente viu aí que não é tão simples, né? Dependendo da referência, você tem para todo lado informações, e quase sempre informações assim, ou incompletas, você não sabe direito que tipo de cirurgia que foi feita, você não sabe qual foi a terapia, que tipo de anticoncepcional foi. Alguns estudos são muito antigos, e aí você entra naquela questão de qual pílula usou, com que dosagem, e essas coisas não são tão simples realmente de estudar. Não é inegável que estudos prospectivos sejam necessários, mas tem questões éticas até para você randomizar. Então, tem uma hora que não dá para fazer, a ciência não vai conseguir produzir, como o Yuri bem salientou. A gente precisa, muitas vezes, da informação, vocês, mastologistas, né? Essa paciente, muitas vezes, não tem um diagnóstico de câncer, então não é uma doente que eu particularmente vejo, mas eu entendo que a gente tem que trabalhar com a melhor evidência disponível. Infelizmente, a melhor evidência disponível, às vezes, é bem ruim. Então, uma outra coisa que eu acho que eu queria contribuir, aí, independente da questão do anticoncepcional, claro que onde tiver brecha para usar outro tipo de anticoncepcional, a gente tem que considerar, porque muitas vezes, em relação ao câncer de mama, alguns dos papers que eu consegui dar uma revisada também ponderam isso, né? Quanto mais cedo o uso, aí o risco é um pouco diferente. Então, de fato, isso pode ser um peso nessa conta. E é uma coisa que a gente acaba não fazendo, mas deveria fazer mais, embora venha se falando, assim, tentar trabalhar outros fatores de risco, né? Porque às vezes a paciente, tá bom, ela tem lá a mutação, que já traz um risco que não é desprezível, e a gente precisa tentar trabalhar outros fatores de risco. Essa paciente, ela bebe, quanto ela bebe, ela é sedentária, ela não é sedentária, ela está enfrentando sobrepeso, ela está convivendo com obesidade, e aí a gente às vezes bota uma pilha, bota mó terror nessa questão da pílula, e às vezes a paciente tem lá outros fatores de risco que podem agregar. Nesse sentido, o Rodrigo Guindalini, né, também gerencista, mais de uma vez ele já deu umas aulas e chama atenção lá para o site da Universidade de Cambridge, né, que faz lá o chamado CanRisk, né, que é CAN-Risk, né, .org, tem versão em português, e aí você pode tentar avaliar e fazer uma estimativa, inclusive com variantes não necessariamente de alta penetrância, mas elencando assim uma série de características pessoais, não só da história da família, obviamente que é importante, mas também se a paciente consome álcool, se não consome,
se ela não fez uma cirurgia redutora de risco, se ela, como é que é a densidade mamária, como é que não é, vai perguntar sobre o peso, mesmo que o INC possa ser questionável, enfim, tem uma série de outras de questões que ele pode conseguir trazer um número para a discussão. Não é uma calculadora muito fácil, não, ela realmente, e ainda mais para quem não é oncogeneticista como eu, montar o heredograma é sempre um perrengue e não é muito simples, mas acho que pode ser que mais e mais, né, vocês que fazem genética, que fazem aconselhamento, vão receber pacientes buscando esse tipo de informação, não necessariamente com risco aumentado. Às vezes assim, a mulher assim, tem lá um caso na família, o outro, a paciente está chegando perto da menopausa, quer fazer reposição hormonal, ela quer tentar fazer uma estimativa um pouco mais precisa de qual é o risco. Evidentemente, numa paciente com mutações de alta penetrância, como BRCA, a conversa é em outro nível, mas aí a discussão da cirurgia redutora de risco, e claro, dependendo da idade da paciente, assim, são muitas variáveis, mas a gente às vezes fica olhando uma variável, seria o uso no caso aqui da pílula, que é o tema da nossa discussão, e às vezes outros fatores ficam meio soltos e a gente tocando um terror às vezes na pílula e por aí vai. Então, claro que eu não tenho muita experiência com essa população, porque são pacientes que não têm câncer, obviamente são mutadas e eu não faço aconselhamento genético, mas é um assunto que a gente vai ter que conversar cada vez mais, porque a gente vem ampliando a testagem nos últimos anos no Brasil, pelo menos na saúde suplementar, não só das nossas pacientes que já tiveram câncer, e naturalmente a gente vai ter o aconselhamento dessas famílias, que vocês certamente vão fazer mais e mais. A gente precisa de mais gente sendo formada, porque não tem geneticista no Brasil para dar conta dessa clientela, ainda mais se isso se ampliar, e certamente vai ampliar. E muitas vezes o conhecimento é limitado, né? A gente viu aí o que o Yuri mostrou, pouco ou nada sobre outros genes que são cada vez um pouquinho mais importantes, cada vez mais a gente vai esbarrar nessas pacientes e as tomadas de decisão às vezes não são tão simples, né? Se mesmo com BRCA a gente tem um volume de informações grande, mas que às vezes não está na mesma direção, né? O Yuri levantou alguns artigos, tem uns que a redução de risco, o outro fala que o risco é um pouco maior, mas quando você vai ver também aquele 1.2, que é aquele 1.2 em cima de um risco que às vezes já não é tão pequeno, obviamente, mas aí tem outras intervenções. A paciente operou, vai fazer uma cirurgia redutora de risco, não vai? Então, assim, é bem complicado, mas acho que a regional, né, da SBM está de parabéns de trazer esse ponto, não só para a gente aprender, para mim é um grande aprendizado estar assistindo essa palestra, e acho que a gente vai precisar cada vez mais trabalhar de ladinho não só de vocês, mastologistas, mas trabalhando muito próximos dos oncogeneticistas, porque nem todo mundo vai estar disposto a fazer cirurgia redutora de risco. E essas pacientes são mutadas, elas vão ter que, obviamente, tem considerações de contracepção, vão querer discutir o uso da pílula, a paciente que já está numa outra faixa etária vai discutir a reposição hormonal, e a gente não pode simplesmente dizer que não pode, e aí se vira e faz outra coisa. Nem sempre a paciente vai estar em condições de ter uma outra opção de contraceptivo, e às vezes ela tem uma menopausa muito sintomática. Claro que quando você faz salpingo-ovaectomia redutora de risco, sempre fica aquela coisa assim, poxa, e o útero, hein? O que eu faço com o útero? Porque aí na hora de fazer a reposição hormonal fica bem mais fácil. Dou só estrogênio, que a gente já sabe que é bem tranquilo, e a gente foge da progesterona, mas também não dá para sair surtando e arrancando úteros das mulheres sem uma discussão ampla. Acho que assim, só alguns pensamentos aí para o pessoal que está na plateia, tem 70 pessoas acompanhando, certamente tem mais dúvidas e talvez até mais respostas do que eu. Mas muito obrigado por me incluírem nessa discussão. Não, o prazer é nosso.
Bom, acho que todo mundo falou aqui um pouquinho sobre o planejamento, né? Acho que tudo gera em torno do planejamento dessa paciente. Se ela planeja fazer uma redutora de risco, se ela já fez, né? Assim, se ela pretende ter filhos, se ela vai tomar muitos anos, poucos anos anticoncepcional, se para ela é possível outro tipo de anticoncepção, né? Então, acho que o planejamento cuidadoso desse tipo de paciente, que eu acho que faz muita diferença, né? Explicar para ela os riscos e benefícios. Bom, deixa eu falar aqui algumas perguntas que surgiram aqui no chat. O Marcelo Barbosa perguntou, Yuri, se você tem alguma orientação na literatura sobre anticoncepção ou terapia hormonal na mutação RAD51C. Bem Nossa, específico. gente, PALB2 não tem, infelizmente o rádio 51C não tem. Então é aquele negócio, conhecimento adaptado. Então pensa o seguinte, bem, se no BRCA é um BRCA2 que é de alta penetrância, né? Mais aí de 50% de risco para câncer de mama, temos esses dados, vamos então adaptá-los a genes de baixa e moderada penetrância. Enfim, nós não temos. Mas essas mulheres existem. Hoje, uma das Existe, provas de triplo negativo é um RAD 51 pois é. C. Então, Sim. claro que ela já teve câncer de mama, infelizmente, já está em tratamento, mas provavelmente tem outras mulheres por aí e a gente precisa tentar achá-las e orientá-las de alguma maneira. Ó, uma outra pergunta aqui, do Antônio Nizida. Na vida real da prática clínica, em que casos vocês prescreveriam pílula e TRH? A impressão que fiquei é que ninguém deve receber a indicação. Vocês, enfim, tem algum critério assim que você fale, não, essa daqui. Você sabe uma que eu pensei? Talvez aquelas pacientes que têm mutação, mas não tem nenhum histórico familiar, que às vezes a gente pensa se realmente essa mutação é igual àquela outra que vem com a família inteira com câncer de mama, né? E essas pacientes, muitas vezes, você fala assim, olha, pode aumentar um pouquinho, ela não vai querer de jeito nenhum, né? Então, talvez, não sei, vocês veem diferença nesse grupo de pacientes? Tem uma diferença sim, na verdade depende do gene, porque tem alguns genes que a gente já tem muito claro que esse risco vai aumentar. Para outros genes, o PALB2 teve uns trabalhos mais recentes, juntaram um número substancial assim de pacientes dentro do que a gente considera de doença rara, que mostraram que realmente a história familiar nesses casos faz diferença. E na prática, não sei como é que tem sido até a experiência de vocês, o que eu percebo muito é que fica muito difícil a gente conseguir realmente relacionar a história familiar com a mutação, no sentido de a pessoa às vezes me traz uma história familiar, tanto do ramo materno quanto do ramo paterno. Só que eu preciso saber de onde veio a mutação, porque às vezes tem uma série de casos de câncer no ramo materno, mas a mutação veio do ramo paterno. E aí a minha interpretação vai mudar. E se a gente não consegue dar esse passinho a mais de testar os outros familiares, muitas vezes para o PALB2, por exemplo, essa informação vai ser parcial. E eu não vou conseguir assumir que realmente aquela família que tem mais casos é a família que tem a mutação. Pode ser só uma coincidência, né? E acho que nessa questão que você colocou, Júlia, você trouxe muito bem assim, a questão da gente pensar no planejamento. E é muito difícil a gente fazer um planejamento quando tem muita informação, né? E aí, o paciente às vezes precisa ter um tempo. E esse tempo pode ser para algumas de um mês, pode ser para umas de um ano, e às vezes até um tempo maior do que isso. Porque em cada momento ela vai passar por uma etapa do tratamento, uma etapa do entendimento do que é a investigação da genética, que planos ela quer ter para a vida dali para frente. E é realmente um processo, às vezes, longo e difícil, né? Com certeza. É muita informação, muita mesmo. O Yuri, o Marcelo acrescentou aqui falando que a pergunta dele era mais para câncer de ovário. Tem alguma recomendação? Não temos, mas subentende que para câncer de ovário há uma diminuição, ok? Há uma diminuição. Há uma diminuição para as não mutadas e para as mutadas. Então seria algo muito específico, seria muito azar, sei lá, que se descobrirmos que em rádio 51C não teria benefício. Eu acho que não. Tem benefício. Mas lembrando, né? Nunca retardar a salpingofarectomia em vigência porque vai fazer anticoncepcional, vai fazer ligadura tubária. Não é
Não é uma indicação. A não ser que a paciente não queira fazer, né? Ah, não quero fazer, lógico. Decisão da paciente. Ela é soberana. Mas dá essa opção, enfim. Agora tem a questão, prole, né? Constituição de prole, né? Às vezes, não vai usar anticoncepcional, ela vai e fica engravida. E aí vai ter um filho com a mutação. Olha o problema. Aproveitando, Yuri e Angélica, para vocês continua valendo até 40 para BRCA1 e 45 para BRCA2, no caso da Salpingo, ou tem algo mais atualizado e tá, porque tem umas pacientes que dão uma pressionada para empurrar isso para os 40 agora tem jogo de futebol com 15 minutos de acréscimo, elas querem empurrar para os 15 minutos de acréscimo, sabe? Eu tenho uma paciente médica que ela é BRCA1 e, claro, ela é uma dermatologista, uma mulher jovem, obviamente tem toda uma questão aí de estética e autoestima e preocupações com relação. Ela teve câncer de mama, então aí a história não é simples de você fazer algum tipo de proposição, mas ela está me enrolando há anos com relação a essa questão da salpingoforectomia. E eu estou passando um pouco do ponto já, porque ela já tem mais de 40, ela é um BRCA1 e eu não consigo convencer a paciente a fazer a salpingo, sabe? Não é simples, não. 35, 40 anos, né, para BRCA1, 40, 45 para BRCA2. Agora tem um detalhe, tem uma coisa que me incomoda no NCCN, ele fala assim, fala que é razoável postergar até 40, 45 anos. Eles não batem o martelo. O americano escreve com o advogado do lado. Então, assim, eu não sei se eles escrevem porque tá com medo, porque, beleza, posterguei até os 45, aí de repente ela tem câncer de ovário aos 43, vai levar o processo. Ou se de fato eles estão pensando na literatura. Mas, assim, o que o NCCN fala? 35, 40 para BRCA1, BRCA2, o câncer de ovário, eu acho que é em torno de 8 anos mais tardio, segundo a literatura. Então, é razoável colocar entre 40 e 45 anos. Razoável. A ideia acaba ficando bem essa, assim, da época que eles fazem tumor, porque outros genes a gente às vezes vê que o pico de que vai ter o tumor é mais tardio, então a gente também vai mais para frente. Eu acho que se ela entendeu que existe um risco e está assumindo o risco, né? Ok, tem cada um colocar na sua balancinha o que é melhor, né? Bem isso. É difícil a gente ver, às vezes, do outro lado, como médicos, o troço não andar, mas infelizmente tem famílias, tem pessoas que entendeu e ok. Livre-arbítrio, de um lado, e do outro lado, documentação no prontuário de Sim, que o paciente está ciente, porque senão depois, você não me falou, você não foi tão enfático, você não disse que o meu risco era isso ou era aquilo, porque algumas coisas ficam um pouco frouxas nessa comunicação, mesmo que a comunicação exista, isso precisa estar documentado, porque, como dizia, né, em Shakespeare, tudo está bem quando termina bem. Nesses casos, pode não terminar bem, e isso é uma dica aí de quem é um pouco mais velho. Com certeza. Bom, temos mais uma pergunta. Fernanda Nunes, tem algum artigo que diferenciou o risco do câncer de mama para terapia de reposição hormonal pelo tipo de hormônio e pela via? Se é progesterona micronizada ou progestogênio, via oral, transdérmico, alguma especificação nessa nos artigos? Eu teve um artigo que eu mostrei, agora não sei, que é independente da terapia de reposição hormonal, independente da via de administração, se foi estrogênio, se foi progesterona, estrogênio com progesterona, não houve aumento. Então, para terapia de reposição hormonal, a coisa é mais direta, ela é mais clara. Claro, sempre fazendo ressalva, só para BRCA1, BRCA2. Os outros genes, enfim, mas subentende-se que existe uma grande possibilidade também de serem assim. Mas temos, eu acho que foi o quarto ou terceiro trabalho que apresentei no bloco de reposição hormonal. Independente da via, independente de qual composição, não há aumento. Yuri, uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação é que um artigo que você botou de 2016 que falava que independente do tipo de menopausa, eu achei isso muito interessante, porque quando você fala de menopausa cirúrgica, você pensa, poxa, já diminuiu para risco para câncer de mama, né? Então você faz a terapia de reposição hormonal e você não perde esse benefício, como você falou. Mas a menopausa
natural, eu penso, gente, ela não fez nem essa salpingoforectomia. Será que não teve esse aumento de risco porque ela fez mastectomia bilateral? São muitas variáveis. Eu não sei se nesse artigo ele especifica se esse grupo de pacientes da menopausa natural tinha feito a redutora de risco na mama, sim, a mastectomia bilateral? Não, eles não tinham sido submetidos, não. Não tinham sido submetidos, não. A mastectomia bilateral, não, tá? Então, eu acho que foi caso controle, não. Não. Eu achei É, interessante também esse recorte, né? eu Você acho. mostrar que o benefício não se perde tanto na menopausa natural quanto na menopausa cirúrgica. Achei bem interessante. Eles foram bem sagazes em fazer esse recorte. Pois é, eu achei preocupante esse dado, assim, não sei se seria a paciente, então, mutada, que não fez nenhuma redutora de risco, né? Nem mama, nem ovário, chegou lá aos seus 50 anos, entrou na menopausa e você faz uma terapia de reposição hormonal. Isso, aí fez a terapia de reposição hormonal. A O trabalho TSH mostrou que não não aumentou aumentou. o risco para câncer de mama. Então, veja, Uhum, independente se foi menopausa cirúrgica ou menopausa natural, natural. ao utilizar a terapia de reposição hormonal, essas mulheres não perdem o benefício, que é a redução do risco para o câncer de mama. Não foi visto o aumento, não foi visto. Uhum. Impressionante. Temos mais coisas aqui, hein, no nosso chat. Sai um pouco do tema, mas é uma pergunta calorosa também. A Maria Luísa está perguntando: gostaria de saber se vocês reporiam hormônio em pacientes com triplo negativo de mama, baseado nos dados de Mendonça 2022. Não haveria aumento de risco. O que você acha sobre isso, Gilberto? A gente não está ouvindo, acho que você está no mudo. Desculpa, eu perdi a pergunta porque eu estava vendo uma outra aqui no chat, tá? Tem tanta coisa aqui que eu já me perdi. Vamos É, lá. ele perguntou se. A Maria Luísa Paciente de perguntou. hormônio triplo negativo. É E, aquela história, né? A nossa. A gente vai começar a gaguejar aqui, quer dizer, eu vou. Né, veja bem. Porque quem é que já não viu uma paciente que teve um primário que era luminal e depois vai ter um segundo primário triplo negativo, ou o contrário? Enfim, nem todas, muitas pacientes, evidentemente, tiveram um tumor primário e não necessariamente fizeram uma cirurgia extensa, às vezes é uma paciente que foi bem, não tem mutação, aí você faz uma cirurgia conservadora, tratamento convencional, o paciente fica muito bem, obrigado, radioterapia, tem lá parênquima residual mesmo irradiado, tem a outra mama, e aí você vai chegar em algum momento, essa paciente, enfim, tem uma menopausa complicada, e aí você vai simplesmente liberá-la para fazer reposição, ainda mais com estrogênio e progesterona, quer dizer, caramba, é muito difícil, não é simples. A gente vai ter que tentar trabalhar os sintomas de menopausa de uma outra forma, tentando amenizar, porque eu não me sinto confortável. Claro que se amanhã, se a gente tiver mais dados, o paciente teve um câncer de mama triplo negativo há, sei lá, 2 décadas atrás, a paciente evolui com uma menopausa muito complicada, aí você vai discutir se eventualmente ela não tem útero e aí ela foi esterectomizada por uma outra qualquer razão e ela tem uma menopausa muito difícil, ela pode usar estrogênio durante um período, teve muitos anos de câncer de mama, eventualmente fez uma avaliação genética que não resultou bem feita, que não resultou MLPA, NGS bem feito, não tem mutações patogênicas, eu também não vou rotular essa paciente de que nunca mais ela vai poder fazer nada. Então, assim, é muito complicado. Então, em situações mais extremas, às vezes é um pouco mais fácil de discutir, mas triplo negativo quase sempre não é uma doença banal, e dependendo do intervalo, claro, o paciente tem mais de 5 anos, enfim, não é um luminal que às vezes vai recair anos depois, é completamente diferente, né? Então, eu não me sinto à vontade, teria que ser uma discussão bem multidisciplinar e, eventualmente, torcendo para que o intervalo livre entre o câncer e a necessidade da reposição me permita extrapolar por um tempo muito pequeno
o mastologista está vigiando bonitinho, a gente está com a paciente mais ou menos numa rédea, sabendo que risco zero não vai ter. E câncer triplo negativo não pode ser de intervalo. Então, o paciente pode estar com uma mamografia bem feita, eventualmente com ultrassom, dependendo da mensagem mamária, até ressonância, e de repente, daqui a 4 meses, a paciente palpa um nódulo e aí a casa caiu. Mas, eventualmente, vão ter situações em que a gente precisa discutir. Acho que quando a gente pensa na combinação, para a gente que faz onco, é muito difícil a gente dizer amém para isso, porque essa troca de sinais, né, no caso do fenótipo, ela não é impossível, independente de artefatos pré-analíticos, problemas de imunohistoquímica, mas todo mundo já viu o paciente que era luminal, tem um outro depois, ou o contrário, às vezes muitos anos depois. Então, como é que a gente pode ficar confortável cegamente dando estrogênio e progesterona para uma paciente durante mais de 5 anos, por exemplo? Né? Se a gente pegar os dados fora de câncer de mama, né? Quer dizer, quando a gente tem até um DIU com progesterona que a gente achava que era mega seguro, o estudo mostrou que, dependendo do tempo, né? Principalmente, sei lá, 2 ciclos de 10 anos, né? Dois DIUs já não é tão seguro, né? Mas outra vai dizer, não, mas agora tem um DIU com menos progesterona. Enfim, é tudo muito difícil, porque a gente não tem evidência. Claro, a falta de evidência não é evidência de ausência, mas tem que ser discutido muito com cuidado. Aí eu acho que todo mundo tem que conversar. Ginecologista, masto, onco, se tiver geneticista na parada também, dependendo da faixa etária e da história familiar, porque sem útero tudo fica mais simples. Com o útero o negócio começa a complicar, porque a gente tem que dar progesterona e às vezes não vai ser por meia dúzia de meses. Né? A paciente, se ela está sintomática, pode ser que ela precise de 2 anos, 3 anos, 5 anos, e aí a gente vai fazer isso assumindo esse risco. Quem é que vai peitar isso de forma tão tranquila? Não é simples, não. Acho que muitas vezes nem a paciente. Eu, particularmente, tive uma paciente uma vez que entrou na menopausa, já tinha tratado há 7 anos, era luminal e queria usar um creme vaginal. Aí o oncologista não liberou e ela não sabia se usava ou não. Eu sei que no final ela estava tão sintomática que eu falei, tá bom, vamos tentar um promestrieno, assim, tentar. Eu sei que 3 meses depois ela, doutora, não, também parei, porque eu não estou muito preocupada, não tô com medo, e acabou fazendo um laser, por exemplo, né? Assim, porque as pacientes também ficam com medo, né? Então, é difícil esses casos muito graves. A própria bula da medicação tem lá uma ressalva, né? Então, ela não especifica, não explica muito, e aí, é claro, você já tem que eventualmente prescrever, e a gente agora, quem me conhece sabe que eu estou sempre tentando olhar esse tipo de assunto, porque as pacientes perguntam bastante, usando, claro, o paciente está usando tamoxifeno, é um pouco mais fácil você liberar estrogênio vaginal, a gente já sabe hoje que é um pouco mais seguro do que a gente achava 5 anos atrás. A gente antes disse, olha, nunca, jamais, em tempo algum, promestrieno dava uma resmungada, às vezes tentava, prescrevo 3 meses de forma intermitente, 3 vezes por semana no primeiro mês, 2 vezes no segundo, uma no terceiro, tenta parar para tentar ter uma exposição menor, mas a gente fazia isso até com paciente com nível 2 de aromatase, e aí dois estudos começam a dizer, olha só, não é bem assim, e realmente a gente precisa recuar. Então, uma paciente que está em tratamento de adjuvância estendida usando inibidor da aromatase, não dá para fazer coisas que a gente achava que eram seguras, como aconteceu com algum tipo de reposição, que a gente já achava... gente, como é que era o nome daquele remédio que também, que a casa caiu, que a gente fazia, que a reposição era considerada segura, que eu mesmo prescrevi a tibolona, sabe? Assim, você talvez não fosse nascida, Júlia, nessa época, mas eu cheguei a prescrever tibolona para os pacientes. A gente dizia assim, não, 2,5 é que é ruim, 1,25 é bom. Cara, até a casa cair, até a tibolona subir no telhado. Durante anos, os ginecologistas foram bombardeados, e até a gente da onco, preocupado com a qualidade de vida das mulheres e com os sintomas, porque tratar
fogáceos e outros sintomas, até hoje é muito difícil. Nem todo mundo responde bem a alguma coisa. Eu cheguei a prescrever tibolona para os pacientes no início da minha carreira lá de consultório, no final dos anos 90. Então, assim, parecia seguro, depois não é. Então, realmente, a literatura não caminha com a velocidade que a gente precisa dar as respostas que as pacientes cobram da gente todos os dias. Isso é uma angústia. Uma outra consideração que fizeram aqui no chat, falando sobre a indicação da esterectomia, quando a gente faz a salpingoforectomia bilateral no BRCA1. O que vocês acham aí, Yuri? Eu sou super apoio, eu apoio. É o famoso jaquê, Facilita, né? facilita. É o famoso jaquê, né? Já que vai tirar a trompa, já que vai tirar o ovário, conversa lá com o jeitinho, com o cirurgião. Às vezes a técnica cirúrgica, eu não sou cirurgião, então a gente dá palpite sem fazer as coisas é ótimo. Mas eu sei que numa situação como essa me facilitaria a reposição hormonal, né? Se ela eventualmente precisar. E aquela pergunta, dependendo da idade, a mulher precisa de útero, assim, sem entrar em muitas polêmicas aqui, para não falar besteira, mas tem questões pélvicas, eu sei que não é um assunto tão simples, mas isso pode ser discutido com o cirurgião e com a paciente, né? Que a literatura diz exatamente isso. Aí fala assim, para BRCA1, tem alguns trabalhos que mostram talvez um efeito de aumento do câncer de útero seroso, tipo seroso. Alguns. A literatura não é definidora, ou seja, existe descrição, mas não está estabelecido a relação. Aí é interessante, tem um texto da NCCN que ele cita isso. E logo em seguida ele fala assim: as mulheres que foram submetidas à esterectomia são candidatas a fazerem só estrogênio sozinho. Veja, eles não estão indicando, mas é altamente sugestivo. Para um bom entendedor, minha palavra basta. Mas assim, eles escrevem o texto com muito cuidado. Muitas mulheres, quando vão fazer a retirar as trompas dos ovários, optam também por retirar, de fato, o útero. Mas também tem outros casos, outros fatores a serem levados em consideração: tempo cirúrgico, recuperação. Mas, racionalmente, não tendo contraindicações clínicas, e a mulher não tendo sendo nada ao contrário, eu acho que pode ser realmente uma boa indicação, mas nós não temos isso ainda estabelecido. Assim, alguém que fale assim, olha, quando fizer salpingoforectomia, retire. Não tem. Só algumas sugestões bem tênues, né? É tipo assim, escrevi, não foi isso que eu falei. Agora, se você fizer, aquilo ali que eu escrevi, né? Então... E aí, o que você Eu acha, queria só Yuri? voltar num tema rápido aqui, dando um comentário que a Nádia Siqueira fez no site, que é bem bacana, porque ela sugeriu aqui uma dica como uma alternativa para minha paciente e ainda deu a referência que eu vou atrás. Na salpingectomia sem a oforectomia, retardando a oforectomia nessa paciente que de repente está nessa faixa etária. Enfim, e ela deu aqui uma referência. Não sei o que os nossos, né, que a Angélica e o Yuri comentam, mas eu vou fuçar depois essa referência aqui do JAMA Oncology de 2021 sobre adiar a oforectomia e fazer a salpingectomia antes, tentando manter os ovários e, obviamente, manter uma qualidade de vida para essa mulher que já está lá com 40 e qualquer coisa, né? Então, esse trabalho aqui eu também não conheço ele não, ele é mais novo, mas tinha um trabalho antigo que colocou essa possibilidade de tirar sua trompa, mas na verdade, até onde eu saiba, não tem indicação de fazer sua trompa e postergar a oforectomia, porque em teoria o tumor começaria na trompa e não no ovário, e aí com isso você demoraria mais a apresentar o tumor de ovário, mas a recomendação não é só fazer essa salpingectomia não, mas vou dar uma olhada nesse trabalho também, porque esse dado é mais recente, né? Vou procurar ele aqui, obrigada. Interessante mesmo. Passou, são E muitos. a Nádia sabe bastante Nádia, conhece a Nádia é coordenadora de oncologia lá da Unicamp, lá do ambulatório de oncologia, Bacana. fez a pós-graduação também comigo, sabe bastante. Obrigado pela presença, Nádia. Obrigada pela contribuição. Bem interessante a posição dela. Assim, realmente,
como a Maria falou, em guideline não tem. Porque a gente observa realmente que a ligadura tubar, que tem ligadura tubar tem menos chance de ter câncer de ovário, retira as trompas, tem essa questão, começa na trompa, mas, caramba, o dia que isso aí for realmente estabelecido, poxa, vai ser muito bom, hein? Vai ser muito bom, mas vamos ler esse trabalho. Eu queria perguntar para vocês também a opinião de uma paciente que a gente teve lá na UF há pouco tempo, que é uma paciente que teve câncer de mama assim com 38 anos, um triplo negativo, tratou, já tem uns 2, 3 anos que ela tratou e estava com um sangramento uterino disfuncional. Aí a ginecologista veio conversar comigo, falando assim: Júlia, a gente tem uma certa limitação do que fazer com ela, porque a gente também não pode usar, né, enfim, hormônio e tudo, e aí a gente está pensando em fazer esterectomia, e eu quero saber se tem vantagem fazer essa salpingoforectomia junto. E aí a gente teve uma sessão multidisciplinar e a oncologia falou, olha, essa paciente não tem nenhuma mutação estabelecida e tudo, mas ela também não testou, porque paciente do setor público, né, tem essa dificuldade, e vocês veriam alguma vantagem, enfim, queria a opinião de vocês. Eu pensaria em tentar fazer a investigação molecular dela, para ter mais dado para embasar essa decisão também, né? Porque a gente sempre pensa no cenário maravilhoso e tudo dá certo, mas assim, se tiver alguma complicação cirúrgica maior, né? Sim. Será que valeu a pena fazer essa cirurgia? Se ela tiver alguma outra questão. Tem alguns pacientes do serviço público que têm conseguido fazer exame de forma privada, alguns estão judicializando esse tipo de exame. A gente tem tido uma experiência no Gafre com isso, algumas têm feito. E aí acho que é colocar para cada uma o quanto esse teste traria de benefício para ela e se é uma informação que ela gostaria de ter também, né? Ficou decidido isso, conversar com a paciente, da gente tentar fazer o teste, né? E aí, se mostrar realmente ser uma paciente com mutação de risco, conversar com ela sobre o benefício, né, da salpingoforectomia, se houver indicação, né, enfim. Mas são situações desafiadoras, né? Assim, no serviço público, às vezes é difícil, a gente já é difícil, com a informação, sem a informação, é ainda mais difícil. E tem uma diferença também que, de certa forma, os pacientes são menos preparados para lidar com esse tipo de dúvida, né? O paciente privado, ele tem a maioria tem um pouco mais de facilidade de lidar com esses diferentes cenários, assim. E aí o paciente de um serviço público, às vezes, isso é mais difícil de manejar também, né? O tanto de informação que tem que ter, o quanto que a pessoa tem que decidir por ela, né? Com certeza. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. A Nádia botou só para retardar a menopausa, já que ela é dermato. Essa é boa. Será que também é vaginal? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente já tem aí 1 hora e pouquinho de sessão. Foi muito proveitoso, é muito bom debater e com certeza aprendi muito. Yuri, obrigada novamente pela sua aula, foi um resumo muito bom. Gilberto, Maria Angélica, muito obrigada pelas contribuições também. Só para. Já botei lá no site, no WhatsApp da sociedade, o artigo do JCO, que a Nádia recomendou depois para a gente, quem quiser ler, já está lá, cortesia do Dr. Gilberto Amorim. Muito bom. Gilberto ele é o nosso como é que é? O fornecedor de artigo oficial da SBM. Eu Você trafico sabia? PDFs, mas assim, hoje em dia não é tão fácil mais não, porque de fato a gente tem, pela SBOC, a gente tem acesso como sócio ao JAMA Oncology, esse paper é do JAMA Oncology, New England e outras revistas, né? Antigamente estava até um pouco mais fácil, hoje em dia, se você realmente não tem uma assinatura via sociedade ou pessoal, não é tão simples conseguir como já foi. Acho que antes da guerra da Ucrânia, não sei se teve a confusão lá do Sci-Hub com Rússia, Ucrânia, sei lá o que aconteceu, que
que a gente já não está mais conseguindo com essa facilidade, mas pela SBOC a gente tem muito acesso a várias revistas, então por isso que para a gente da ONCA é um pouquinho mais fácil de conseguir, pelo menos Não, é, algumas é revistas, ótimo. não todas. Não, é muito bom. Mas Hoje, quando obrigado sim, parabéns aí pela reunião, foi realmente bem legal. Ah, que bom, que bom. Bom, Eu queria seja agradecer também o convite, porque foi bem bacana participar, pude aprender bastante coisa, sempre dar uma atualizada assim, é bom quando alguém dá um resumão para a gente, facilita a nossa vida imensamente e dá uma atualizada no tema, né? Super agradecer. que bom, a gente que Agradeço agradece. também a participação, também aprendi bastante, né, com os comentários do Gilberto, da Maria e das perguntas dos colegas, a gente aprende pra caramba, né? Poxa vida, coisas que a gente, poxa, lê e não pensou. Como é que eu não pensei nisso, né? Então, é que sempre essa questão da multidisciplinaridade é uma coisa impressionante. Então, muito obrigado, parabéns pela SBM por esses eventos tão legais, né? A gente que agradece e fica muito feliz aí, essa troca é muito boa, a gente aprende todos os dias, enfim, é muito, muito bacana. Bom, então, vou encerrar então a nossa sessão. Muito obrigada a todos, uma boa noite a todos. E a gente continua as discussões lá no Boa chat do noite. Tchau, IBM. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até Tchau, logo. Boa tchau. noite.